Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da nossa série Razões que te impedem de viver o propósito. Eu sou a Josi, especialista em autoconhecimento e inteligência emocional, e hoje eu vou trazer mais um dos temas que te fazem não conseguir viver o propósito. E eu vejo muito que no dia a dia as pessoas têm uma certa dificuldade em olhar para o propósito como algo concreto, né? Então, uma das minhas missões aqui é trazer essa perspectiva dessa temática para que a gente possa entender o que precisa ser feito no dia a dia para trazer essa questão do propósito realmente como algo real e não só como uma fantasia. Eu trago três visões aqui para a gente parar um pouquinho para pensar. A primeira questão é que não tem como a gente viver o propósito sem a gente se desenvolver. Então, eu diria que num primeiro passo, para quem está completamente perdida, olha para o propósito como uma oportunidade, como uma possibilidade de você realmente se lapidar e se tornar um ser humano melhor. Então, para olhar aí no teu dia a dia. Quais são as habilidades que você sente falta? Quais são os talentos que você sente que estão te faltando? Quais são as virtudes que você precisaria ter para viver a vida que você gostaria? Então, se a gente começar a se desenvolver, a gente vai começar a trabalhar essa segunda camada do propósito, que o que seria? Quanto mais eu me desenvolvo, mais eu vou me conhecendo e eu vou me percebendo nesse processo. Então, o resultado desse desenvolvimento é que, na verdade, a gente vai tirando muitas camadas daquilo que a gente não é. E numa terceira etapa, se eu me lapidar, se eu me trabalhar, se eu me conhecer profundamente, aí então eu vou entender, eu vou juntar tudo isso e eu vou transbordar esse propósito no meu servir. Ou seja, você consegue aproveitar tudo que você é, aquilo que você desenvolveu, para fazer o que você quiser e tornar rentável. Então, tornar isso o seu trabalho. Muitas pessoas acham que o propósito está só conectada com o seu servir, com o seu trabalho, com a sua profissão. Não, isso é uma consequência desses dois primeiros passos que a gente precisa dar, tá? Quanto mais a gente vai olhando para dentro nessa caminhada de desenvolvimento, mais a gente vai mudando o nosso mundo externo. Então, as oportunidades começam a surgir e a gente começa a ver o mundo de fato com outros olhos. Por quê? Porque a gente acaba trabalhando a nossa mentalidade e a gente acaba indo para esse desenvolvimento e consegue de fato criar uma outra atmosfera para o nosso dia a dia. E vale também dizer, antes de entrar no nosso tema, quanto mais a gente vai olhando esses processos que a gente veio para desenvolver, quanto mais a gente vai se tornando quem a gente realmente é, ou melhor, relembrando quem a gente realmente é, mais a gente vai iluminar o mundo à nossa volta, tá? Então, quem tem poder é quem age para se conectar com o seu propósito, quem dá os passos nesse processo aqui do seu desenvolvimento. Como já diria Jung, né? A sua vida é a sua obra. Então, que a gente possa trazer essa consciência aqui. E agora, entendendo, uma das razões que te impede de viver o propósito é justamente quando a gente para de olhar para dentro e começa só olhar para fora, querer só mudar o externo ou então almejar o que outras pessoas estão fazendo. Então, a nossa terceira razão é prestar atenção no outro. Isso é um dos fatores que te impedem de viver o seu propósito. Por quê? Porque a gente acaba colocando o nosso foco muito naquilo que não está no nosso controle. Então, de repente você tem algo que você está trabalhando em si, algo que você quer se arriscar, algo que você entende que faz bem para o seu processo de desenvolvimento, mas de repente você se sente paralisada porque você tem medo do julgamento, porque você tem medo das opiniões das outras pessoas, porque você tem medo de ser criticada. Ou seja, todo o seu foco está no externo e não em você. Porque se estivesse em você, você entenderia que o julgamento, a opinião e a crítica do outro diz mais sobre ele do que especificamente sobre você, tá? E é muito importante a gente ter essa consciência no nosso dia a dia, porque onde nós colocamos o nosso foco é onde está a nossa energia e aonde a gente vai ter expansão. Se eu estou olhando muito para fora, eu realmente fico sem força para lidar com os desafios que vão continuar vindo. Então, quando a gente fala até de poder pessoal, esse processo de prestar atenção fora, de se preocupar só com o que os outros estão fazendo, pensando ou conquistando, vai inclusive minando esse poder pessoal. Por quê? Porque eu estou focando naquilo que eu não tenho controle. Nada do que a gente possa fazer, você pode ser assim, ó, perfeito no que você fizer. Pode alguém vir olhar e falar que, mas
isso não é tão bom assim, você deveria ter feito de tal maneira, mas se você fizesse tal coisa. E aí a gente vai lá, já fica todo borocochô, porque acha que isso é uma crítica que vai nos diminuir. Então, por isso que é muito importante a gente prestar atenção. Tem uma parábola que eu gosto muito para a gente trazer consciência aqui dentro desse tema, que é a parábola do menino, do avô e do burrinho. Certa vez, o menino, o avô e o burrinho estavam lá na sua fazenda e o avô falou para o seu neto: Neto, vou te levar para você aprender a montar o burrinho agora. Daí o neto todo feliz: Ah, avô, que legal, vamos, vamos. Quando eles começaram a sair na rua, o vô colocou, né, o neto em cima do burrinho, eles foram andando bem felizes, ele foi contando o que ele tinha que fazer, e aí eles foram passando ali por um grupinho de pessoas, e as pessoas começaram a olhar assim, horrorizadas, e entre elas começaram a se cochichar: meu Deus do céu, um senhor dessa idade carregando essa criança que tem saúde no burrinho, olha só. E o vô ouviu aquilo e ficou desconfortável, porque ele pensou: meu Deus, o que vão pensar do meu neto, né? E é eu que estou querendo colocar ele ali para ensinar, mas enfim, vou eu em cima então do burrinho e vou ensinando ele lá de cima. Tá, continuaram, a criança não entendeu muita coisa, mas falou: beleza, vou, né? Você que está ensinando. Continuaram até passar por um outro grupo de pessoas, e esse outro grupo de pessoas vendo o avô em cima do burrinho e a criança embaixo olhando ali e segurando para realmente aprender, o vô ouviu esse grupo comentando: meu Deus do céu, esse avô, olha o que ele está fazendo com essa criança, esse sol escaldante, a criança ele tendo que carregar ele e o burrinho. E aí o vô já sentiu: meu Deus, de novo estão julgando eu e o meu neto, não dá, não dá, então vai eu e o meu neto no chão, e aí eu vou ensinar ele do chão mesmo, e é isso. Foram continuando, seguindo, o vô foi passando: olha, meu neto, você tem que cuidar disso, você tem que cuidar daquilo, e dali a pouco passam por um outro grupo de pessoas. E aí, naquele grupo de pessoas, o vô bota ali a orelha para ouvir o que eles estão querendo dizer, e ele ouve esse grupo cochichando: meu Deus do céu, esse mundo tá perdido, né? O burrinho é para carregar os dois, tá lá, os dois no lado, sem poder utilizar o burro corretamente. Olha só. Aí eu vou falar: não, desaforo, desaforo. Neto, vai eu e você aqui para cima do burrinho, eu vou te ensinar aqui de cima. Passaram por mais um grupo de pessoas. Você acha que esse grupo de pessoas falou: ai, que legal, que bonito, vou ensinando o avô em cima do burrinho? Não. Esse grupo de pessoas olhou e disse: meu Deus do céu, coitado do burrinho tendo que carregar o avô e o neto. É o fim do mundo. Percebe que quando a gente está preocupada com o que o outro está pensando, nesse processo todo, o que o vô menos conseguiu fazer foi concluir o seu objetivo, que era ensinar a criança como se montar um burrinho. Quando a gente está preocupado demais com o nosso externo, a gente tira o nosso poder de realizar o que a gente realmente precisa realizar. E a gente passa a focar a nossa energia naquilo que não está no nosso controle. E a gente perde um recurso precioso que não volta mais, que é o nosso tempo. Então, para perceber aí na sua vida o quanto você tem prestado atenção no seu externo e deixado de olhar para dentro. O quanto você tem tentado ser o que o outro fala que é o correto você ser, e nesse processo estar perdendo, inclusive, a sua autenticidade. Porque quanto mais você se torna o que o outro espera, menos você é você mesmo. E quando a gente fala em viver o propósito, a gente fala em ser aquilo que a gente realmente é, porque todos nós somos seres únicos. Se eu quero ser o que o outro espera de mim, eu não sou mais esse ser único. E eu deixo de ser autêntico também. Quero que você pense aí, quais são as habilidades que você poderia começar a desenvolver? Quais são os talentos que você já tem e que você pode começar a usar nesse processo, inclusive para te ajudar nesse desenvolvimento, em você se tornar um ser humano melhor, para justamente suportar esse processo de entender qual que é o seu propósito. Eu quero que você entenda que cada instante na nossa vida é importante. Então, quando a gente para de prestar atenção na nossa vida, quando a gente para de se desenvolver, a gente está perdendo esse momento precioso. E cada vez mais a gente vai se afastando da nossa prosperidade, porque a nossa prosperidade, ela mora em quem a gente realmente é. Todos nós somos pessoas naturalmente prósperas. A vida, o sopro da vida passa por nós. E a gente esquece muitas vezes que isso já é um milagre, que isso já é um presente, porque a gente quer ser parecido com os outros, porque a gente quer pertencer a um lugar que, enquanto a gente está lá, inclusive, a gente está minguando, a nossa alma está em dor, porque não é aquilo que a gente realmente veio para ser.
Eu quero que você pense aí também mais uma coisa. Esse vídeo de hoje tá cheio de eu quero que você pense, né? Mas é porque esse é o processo do autoconhecimento, a gente visitar dentro da gente o que realmente faz sentido, o que não faz, e de repente você pode nem concordar com o que eu tô te dizendo e tá tudo bem, né? Mas te fazer pensar sobre isso já é você se desenvolver também. Para pensar hoje quantas horas do seu dia são realmente suas. Quantas horas desse seu dia você tem aproveitado para prestar atenção em você e no seu processo? Porque quando a gente entende que esse nosso tempo, que é limitado e é precioso, é o que nós temos para aproveitar e para nos livrar desses condicionamentos que nos afastam, né, da nossa originalidade, da nossa autenticidade, do nosso propósito, do nosso desenvolvimento, aí a gente começa a querer realmente escolher mudar e ter força para mudar e para se conectar com esse propósito de se lapidar. Fez sentido para você esse vídeo? Me conta aqui nos comentários. Semana que vem a gente vem com mais uma razão para a gente não estar vivendo o propósito. Eu espero que tenha algum insight surgido aí com tudo isso que a gente conversou aqui. E me deixa aqui a sua opinião, vai ser uma honra saber o que você achou desse conteúdo também. Um beijo!